Olá pessoal, tudo bem? Hoje aula 14, chamada A Terceira Viagem Missionária de Paulo. Se encontra em Atos capítulo 18, versículo 23 a Atos capítulo 26, versículo 32. Hoje nós iremos falar sobre essa terceira viagem que Paulo fez, uma viagem que foi com o intuito de pregar o Evangelho, e não somente pregar o Evangelho, mas animar os cristãos. Paulo visitou 26 cidades antes de ir para Jerusalém. Mas antes de nós realmente entrarmos na história de Paulo, nessa terceira viagem, é importante nós fazermos algumas considerações. Primeiro, viagem. Vocês sabem o que é uma viagem. Viagem é algo muito bom, você se divertir, você sair da sua localidade onde você mora e você ir para outro lugar. Você pode viajar nas férias de diversão, ou pode ser a trabalho, no caso seus pais, né? Mas também você pode viajar para uma viagem missionária, em um caso que seria uma viagem missionária. Viagem missionária tem a ver com uma missão, e uma missão, conforme a questão da igreja, da palavra de Deus, é para pregar o Evangelho. Então Paulo, quando ele fez essa viagem, ele foi para pregar o Evangelho, e não somente isso, foi para animar todos os cristãos de diversas cidades. Essa terceira viagem, os estudiosos afirmam que mais ou menos durou de 4 a 5 anos. Imagina uma viagem durar de 4 a 5 anos. É o quê? Não sei se vocês sabem, acredito que sim, mas a nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, ela apoia, ela incentiva os missionários. Eu creio que foi a tia Gislane que tinha avisado vocês para vocês olharem lá no boletim da igreja para ver, né, os missionários que a igreja sempre está apoiando, sempre está ajudando, seja na parte financeira, na parte de oração e outras áreas também, para a gente estar orando por eles, para estar ajudando eles em oração, para eles estarem conseguindo pregar o Evangelho. Mas também nós temos missionários na nossa igreja. Vou trazer um vídeo, que é um vídeo recente de missionários poderosos. Então, produção, pode colocar aí, por favor, essa filmagem. Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Eles são missionários assim como nós. Nós também somos missionários. Toda vez que nós nos deparamos com pessoas que não conhecem a Cristo, nós estamos em um ambiente em que as pessoas não conhecem Jesus, nós somos um missionário de Deus ali naquele lugar. Então nós devemos pregar o Evangelho, devemos levar a palavra de Deus a essas vidas, para que eles se arrependam e se convertam a Jesus. Você é um missionário na sua escola, você é um missionário na sua família, onde você estiver, você faz a diferença. Então, quando Paulo ele fez essa viagem, ele fez, não foi da sua cabeça, não foi assim, não, tá muito ruim aqui, eu vou dar uma viajada aí, eu vou andar, eu vou sair andando um monte de lugar. Não foi assim. Foi uma orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo que colocou no coração de Paulo para ele visitar as igrejas que ele já tinha plantado. Então Paulo fez essa viagem, foi de igreja em igreja, pregando o Evangelho, anunciando, fortalecendo aqueles irmãos, porque naquela época havia muita perseguição, era uma decisão muito difícil você se tornar cristão, muitos consideravam uma heresia, ou seja, algo que não era normal, algo que Deus não acreditava, Deus não abençoava. Então muitas pessoas não gostavam do cristão. Só que Paulo ia lá e animava eles. E assim Paulo foi com a orientação do Espírito Santo. Só que algo interessante nós devemos falar aqui. Quando o Espírito Santo falou com Paulo,
Ele não simplesmente falou assim, olha, vai lá e pregar o evangelho, vai ser tudo maravilha, todo mundo vai ouvir você, nossa, todo mundo vai ficar assim, nossa, caramba, que legal, que pregação maneira, você vai ser famoso. Não. O Espírito Santo fala assim, olha, meu filho, meu servo, você vai lá pregar o evangelho, só que vão ter prisões, vai ter muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade. E mesmo assim Paulo recebia essa palavra, e Paulo recebia essa ordem do Espírito Santo, vinda de Deus, e Paulo ia. E foi o que aconteceu. Paulo diversas vezes sofreu perseguições, dificuldades. E quando Paulo ele chegou em Mileto, na metade do caminho ele chegou em Mileto, ele chamou os irmãos de Éfeso para conversar. E ali ele falou com os irmãos sobre a revelação do Espírito Santo. Falou que o Espírito Santo tinha orientado ele a ir a Jerusalém. E lá ele sofreria prisão e ele teria muita dificuldade ali, e teria muitas dores. E os irmãos ficaram muito tristes, até porque, poxa, ele não queria ver o seu mestre ali, que era Paulo, sofrendo. E além do mais, Paulo havia falado que eles nunca mais o veriam. E isso entristeceu ele bastante. Imagina vocês, com seus amigos, vocês falando com ele pela última vez, sabendo que vocês nunca mais o veriam. E só que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha o Facebook, não tinha YouTube, não tinha como eles se comunicarem mais. Então ficaria só na mente deles. Então imagina a tristeza, também a tristeza. Mas mesmo assim, Paulo seguiu a viagem. Aí depois de Mileto, Paulo foi para Tiro, encontrou outros irmãos cristãos lá, e ele também falou do que o Espírito Santo tinha revelado a ele, e esses irmãos de Tiro ficaram também tristes e tentaram convencer Paulo. E tentaram falar com ele, olha Paulo, mas será que você tem que ir para lá mesmo? Poxa, tentaram convencer ele para ele tirar essa ideia da cabeça de ir para Jerusalém. Mas Paulo continuou firme. Paulo falou assim, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus. O meu propósito de vida é pregar o evangelho aos gentios, aos judeus e a reis. Então eu tenho que seguir. Eu sei do que Deus me chamou. Eu sei para que Deus me chamou e a vontade de Deus será feita. Então Paulo, mesmo assim, com os irmãos tentando convencê-lo, Paulo seguiu viagem. E Paulo foi de Tiro, foi para Cesareia. Chegando lá em Cesareia, ele também encontrou outros irmãos. E ele contou tudo que o Espírito Santo havia falado para ele. E inclusive houve até um profeta que profetizou na vida de Paulo, através do Espírito Santo, falando que ele seria amarrado, ele seria preso. E também os cristãos também tentaram convencer Paulo, mas ele permaneceu firme na promessa, permaneceu firme no propósito que Deus havia designado na vida de Paulo. E Paulo, ele foi e seguiu. Ele disse, não, eu estou preparado, estou pronto, não somente para ser amarrado, mas por morrer pela causa de Cristo. Olha a fidelidade que Paulo tinha a Deus. Então ele estava firme ali no que ele queria e ele seguiu. Inclusive, ele citou até as palavras de Jesus, quando falou que é melhor dar do que receber. Ou seja, é melhor você se doar para a causa do Evangelho, porque traz um prazer maior para você. Então Paulo seguiu. Assim que ele chegou a Jerusalém, ocorreu que o Espírito Santo já tinha revelado a ele. Paulo ele foi preso, ele foi espancado. Inclusive os soldados romanos tiveram que transferir Paulo de Jerusalém para Cesareia, porque senão os judeus que ali residiam em Jerusalém, os inimigos de Paulo e também do Evangelho, quiseram matar o apóstolo de Cristo. Mas os soldados transferiram ele para Cesareia, e lá Paulo teve um encontro com o governador Félix, e ali ele falou do Evangelho. Não somente falou do Evangelho, mas ele falou do testemunho dele de conversão. Vocês lembram que foi em Damasco, ele caiu do cavalo e ficou cego por um momento, e ali Jesus revelou o seu propósito de vida, e ele conversou. Aproveitou esse momento para estar falando do Evangelho,
E não somente Félix, que era o governador, ele recebeu essa mensagem, mas também o seu sucessor, que foi o Pórcio, o governador. Então Pórcio, o governador, ele recebeu também a mensagem, e teve um rei, que é o rei Agripa, e sua irmã Berenice, eles se interessaram pelo que Paulo estava falando e ouviram o testemunho dele, testemunho de conversão, e quase que o rei se converteu. Poxa, como ele foi um tolo, né? Infelizmente, mas Deus respeita a escolha da pessoa. E o rei até falou, quase me converto, quase você me convence com o que você está falando, que era sobre Jesus. Mas infelizmente ele não se converteu, o rei Agripa. Mas o que Paulo fez, ele pregou o evangelho, foi o testemunho de conversão para todos ali presentes, não somente governadores, autoridades, mas também para rei. E inclusive Paulo ele acabou indo para Roma, porque ele havia apelado lá para o imperador César, porque ele era um cidadão romano. Então olha só que interessante, Paulo sofreu isso tudo para levar o evangelho para as pessoas que talvez nunca ouviriam. Se não fosse essa situação, se fosse todo esse sofrimento de Paulo, essas pessoas não teriam recebido o evangelho. E aquela área ali é hoje atualmente a Europa, e uma parte ali, que é a Ásia Menor, que é a Turquia. Então olha a importância dessa viagem missionária de Paulo. Mesmo ele sabendo que teria todos os sofrimentos, ele não saberia tudo que iria acontecer realmente, ele saberia que ia ter sofrimentos, prisões, mas mesmo assim ele seguiu, e Deus usou isso tudo para levar o evangelho às pessoas que talvez nunca receberiam, de uma forma diferente dessa. Então o que a gente pode ver é que mesmo nas aflições nós devemos seguir a vontade de Deus, porque Deus, ele é fiel, ele nos ama, e lá em Romanos 8:28 fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente deve confiar em Deus, deve descansar em Deus, sabendo que tudo que acontece com a gente, Deus está no controle. Talvez você esteja passando por uma dificuldade nesse momento. Algum ente seu esteja doente, ou você já perdeu um parente, talvez você esteja se mudando de cidade, mudando de escola, tenha que abandonar seus amigos. Isso causa tristeza, isso causa dor. Às vezes a gente se questiona, às vezes pergunta, pô Deus, por quê? Mas o que nós devemos fazer é orar a Deus, conversar com Ele, expor nossa dor ao Senhor e confiar nele, sabendo que tudo que está acontecendo com a gente é porque Deus está no controle e vai se tornar em bênção. Deus vai nos ajudar na nossa dor, Ele vai nos fortalecer e a gente vai conseguir passar por tudo aquilo que tem nos afligido. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Jesus conhece a nossa dor, mas Jesus nos convida a lutarmos, a nós confiarmos nele e nós passarmos por toda dificuldade, porque Deus está conosco. Então, galera, Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. Eu espero que vocês estejam estudando. Aqui a gente vai colocar o link de um quiz, é um joguinho de perguntas e respostas, vai ter um ranking. Eu espero que vocês possam fazer esse quiz. É rapidinho, tá? Então assim, vocês veem aqui, vai estar debaixo aqui na descrição do vídeo, no canal do YouTube da igreja, tudo bem? Então, esquadrão, Deus abençoe, fiquem na paz, uma semana abençoada.